Girls, so let's continue, okay? So now, uh, Unit 3, where are you from? Ok. So, where are you from? Bem, essa é uma pergunta que se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria de onde você é. Opa, de onde você é. No meu caso, por exemplo, eu sou natural de Agudos, São Paulo. Hoje eu moro em São Carlos. Tendo 36 anos, passando 19 anos em São Carlos. Calma que a matemática foi ruim agora. Isso, 19 em São Carlos, 17 em Agudos. Eu sou, acho que, mais são carlense do que agudense hoje. Então, se hoje me perguntam where are you from, aqui em português, no caso eu falo, eu sou de São Carlos, sou são carlense. Até mesmo aqui em São Carlos eu falo, não, eu sou daqui. Mas não nasci aqui, mas em proporção passei mais parte da minha vida em São Carlos do que em Agudos. Então, hoje eu já respondo, I'm from São Carlos, eu sou de São Carlos, sou são carlense, certo? Where are you from? Não tem uma resposta certa do tipo onde você nasceu. Tem gente que só nasceu numa cidade, numa maternidade tal, por alguma ocorrência, e daí já foi mudar para outra cidade. E onde passou parte da vida, pouco da vida, muito da vida, etc. Where are you from? Eu digo que é mais ou menos você responder basicamente de onde você se considera. Por muito tempo aqui, quando eu vim fazer faculdade, nos meus primeiros anos de faculdade, eu ainda dizia, eu sou de Agudos, eu vim de Agudos, eu sou de lá. Então eu considerava Agudos ainda a minha cidade. Hoje já não, eu falo I'm from São Carlos. E tá tudo bem. Então essa é uma pequena observação sobre a questão de onde você é, certo? Sobre esta pergunta, a gente responderia I'm from, daí você diz de onde é. I am from, lá lá lá, ou contraído, I'm from, lá lá lá, ok? Só que a grande questão que eu gosto de levantar sobre esta pergunta é o seguinte. Aqui em São Carlos, se por exemplo tivesse um congresso da universidade, eu trombasse com alguma pessoa estrangeira e me perguntasse Where are you from? Eu ia dizer I'm from São Carlos. A pessoa está em São Carlos, espero que ela saiba a cidade onde ela está. A pessoa, mesmo que ela seja japonesa, alemã, indiana, estando em São Carlos, se eu falar I'm from São Carlos, ela vai pensar aqui, onde ela está. Se eu conversasse com um indiano, por exemplo, em São Carlos e falasse I'm from Agudos, se nem a maioria dos paulistas conhece Agudos, o que dirá um indiano em São Carlos, certo? Então eu poderia falar assim, I'm from Agudos em São Paulo. Estando aqui no estado de São Paulo, a pessoa talvez saiba. I'm from Salvador, Bahia. Se Bahia for conhecido pelo indiano, aí beleza, ele vai entender. Bahia, sei, praia, tal, calor. Salvador, se ele não souber que é a capital, é uma cidade da Bahia, ok. Num cenário um pouco diferente, imagina estando de férias, sei lá, em Fortaleza. E daí lá em Fortaleza eu trombo com alguns argentinos e eu não falo espanhol, daí eu vou conversar em inglês com a pessoa. E a pessoa pergunta, where are you from? Se eu falasse São Carlos, talvez não ajude pro argentino. Agudos, menos ainda. Mas se eu falasse, I'm from São Paulo. I'm from São Paulo. É um estado bem famoso. A maioria das pessoas no mundo talvez não saiba que São Paulo é cidade e estado, como Rio de Janeiro, cidade e estado. Mas tudo bem, São Paulo já está mais assim caracterizado. Pelo menos se a pessoa está no Ceará, né, ali, espero que ela saiba que São Paulo é um estado aqui do nosso país, né? Outra situação. Se eu estou num congresso na Alemanha, trombo com alguém lá, um alemão, e a pessoa pergunta, where are you from? Talvez até São Paulo não seja tão famoso. Ou se eu fosse de um estado talvez não tão conhecido no mundo, sei lá, Rio Grande do Norte. Não estou nem desprezando o estado. É dizer que talvez não seja um estado tão famosinho quanto Rio de Janeiro, São Paulo, que são os exemplos que muita gente conhece aí fora do Brasil. E eu falasse, I'm from Rio Grande do Norte. Talvez não ajude muito ali pro alemão. I'm from Natal. Natal, a data não é nem Natal em espanhol nem em inglês. Em inglês é Christmas, em espanhol é Navidad. Então já é outra coisa. Então o nome talvez não faça muito sentido. Mas daí eu tô num congresso na Alemanha, apesar dessa cara aqui, e eu falasse I'm from Brazil. O máximo que vai acontecer é espanto de achar que com essa cara eu sou brasileiro, que acontece sempre que eu converso com alguém e falo eu sou do Brasil. Então assim, essa pergunta tem múltiplas respostas possíveis, não porque você pode ter ou tenha que ter diferentes origens, mas você vai responder aquilo que convém na situação. Quer deixar claro, quer defender lá a cidade de Agudos, onde eu nasci? I'm from Agudos, it's a small city. Deixa eu só admitir aqui. Hello, Bruna.
Então, se eu quiser dizer muito claro, assim, que I'm from Agudos, it's a small city in the state of São Paulo, in Brazil, lá, 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 tudo bem. Mas, se quiser só facilitar para o gringo, para não se estender muito nisso, que talvez não tenha tanta relevância naquela conversa, I'm from Brazil. Então, eu tô na Alemanha, falo, I'm from Brazil. Tô lá no Ceará, num resort e tal, encontrei um gringo, I'm from São Paulo. Talvez São Paulo seja um estado aí que as pessoas talvez conheçam. Estando aqui na cidade de São Carlos, falar I'm from São Carlos, é a cidade onde a gente está. Pode não ser tão famosa a cidade, mas se a pessoa está aqui num congresso, num simpósio aqui em São Paulo, eu falar I'm from, aqui em São Carlos, eu falar I'm from São Carlos, tá bom, entende-se aqui, e talvez mesmo no estado de São Paulo, muita gente não conhece Agudos, que é a minha cidade, que é muito pequenininha, certo? Então, entenda isso como a sua origem, onde você considera o seu lar. E varia aí a resposta do que vocês estiverem dispostas só tem menina aqui na sala, dispostas a explicar para a pessoa com quem vocês estão conversando, ok? Alright? Então, entenda isso como a origem onde você tem o seu lar, no caso, ok? Mesmo com os microfones fechados, só para a gente não causar muito interferência de som, eu vou pronunciar o nome dessas cidades aqui e depois o nome dos países, e eu peço que vocês repitam, mesmo com o microfone fechado. E se tiverem dúvidas, pode até ligar o microfone na hora e falar assim, Fábio, pode repetir essa daí para eu entender melhor? Podem me interromper a qualquer instante, tá? Então vou começar, eu leio, vocês repetem. So, Tokyo, Seoul, vou colocar aqui um pouco do lado, como se pronunciaria. Lembrando que entre barras é como se pronuncia. Seoul, pronuncia, tá? Nunca escrevam assim. Repeat, Mexico City. Number 4, New York City. Number 5, Mumbai. Number 6, Jakarta. Lembrando que o J a gente faz a questão de J, tipo Justin, Jessica, Jakarta. Number 7, repeat, São Paulo. Sim, eu dei uma forçada aí, tá? Não falei São Paulo, enfim, São Paulo, né? São Paulo, sei lá como que cada pessoa diz, né? Então faz um som mais como sound, porque, por exemplo, em inglês não existe acentuações de tio, crase, acento agudo, circunflexo. Então, talvez muitos falantes de inglês nem saibam o que acontece quando a gente coloca um acento numa vogal, né? Então, eles vão falar São Paulo, Paulo, é letra P, tipo Pokémon, Pocket, né? Então, o P dá essa explosãozinha de ar. Então, São Paulo. Repeat, Delhi. Number 9, Osaka. Em português, we say Osaka, a cidade de Osaka, no Japão. In English, Osaka. Porque para ser Osaka em português teria que ser com 2 S's, né? Porque uma letra S entre 2 vogais produz um som de Z, como asa e casa, né, em português. Number 10, Shanghai. São 2 sons. Em português fala Xangai, né? Em inglês se pronuncia Shanghai. Now countries. Repeat. Brazil. Parece com o nosso Brasil, mas é Brazil. Number 2. Letter B. China. Às vezes a gente numa piadinha fala assim, isso aqui é made in China, hein? Made in China. Tá correto. China. Letter C. India. Lembrando daquele minha tia, bom dia, tudo de bom. Então, India. India. Letter D. Esse aqui, eu vou fazer uma pausa, tá? Eu vou pronunciar, vocês repetem. Eu vou fazer uma pausa para explicar uma coisa. Letter D. Indonésia. Talvez alguém tenha assustado ou estranhado que aqui eu não fiz um som de Z, nem S. Indonésia. Eu falei Indonésia. Se eu fosse transcrever em sons, eu diria que era alguma coisa como assim. Indonésia, ou se quiserem pensar até como um J, Indonésia, certo? Às vezes vai acontecer isso no inglês. O continente Ásia, por exemplo, em inglês se escreve igual, sem o acento agudo, né? Mas é Asia, não Asia, Z, não é som de Z, é um som de J ou G, né? Asia. Asian. I am an Asian descendant. Sou descendente de asiático.
Asian, Asian, Asia, Indonesia, ok? Então atenção a isso, porque os nossos olhos e nosso cérebro já alfabetizado em português nos traem quando a gente olha para essa palavra e fala assim, escreve quase igual em português, não tem um acento agudo no nésia, então deve ser Indonésia, 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 faz um som de G ou J. Letter E, repeat, Japan, Japan. Letter F, repeat, Mexico, Mexico. Assim como teve ali o Mexico City, que é a capital do México, a cidade do México, o país Mexico, Mexico. Tipo os X-Men, o X, lembrando que a letra X faz o som de X, X. Mexico, Mexico. Letter G, South Korea. Lembrando que o TH faz aquela língua entre os dentes, né? Aquela língua presa, no caso. South Korea, South Korea. Letter H, the US. The US, the United States. Quem quiser falar completo, of America. Ok? Um exemplo que eu dou, que entrega a minha idade, né, tal. Pra quem gosta de videogame, ou jogou, assim, aqueles videogames mais antigos, tipo Super Nintendo, no caso, quando eu jogava Street Fighter, aqueles Street Fighters mais antigos, o 2, o 3, o 2 Turbo, o 2 Super, né, que tinha, quando você ia enfrentar um personagem que era de um país tal, aparecia um aviãozinho e voava para aquele país para dizer, você vai enfrentar tal pessoa. E lá na época lá do Super Nintendo, com aquele sonzinho meio estourado lá dos videogames mais antigos, ia enfrentar o Blanka, falava Brasil, daí você ia enfrentar o Blanka no Brasil, ia enfrentar a Chun-Li, que era da China, daí ela falava China, ia enfrentar o Dawson da Índia, Índia. Então, lá atrás, lá nos anos 90 e tal, já tinha uns sonzinhos aí que eu acabei aprendendo por osmose, né, jogando muito videogame. Então, esses sons eu lembro de ter escutado. Mexico, China, Índia, Brasil, para anunciar a nacionalidade daqueles personagens, ok? Então, assim, às vezes a gente leva um tempo para pensar, nossa, eu já ouvi essa palavra numa música, num jogo, em alguma conversa, num seriado que vocês ouviram, aquela parte marcante daquele episódio que vocês sabem decor praticamente. Às vezes tinha uma palavra lá que agora você está vendo em aula e agora você já encaixa naquele contexto e você já ouviu ela várias vezes, né? Okay? Eu tive essa sensação, por exemplo, quando eu estudei inglês. Eu comecei a ver nomes de países e pensei, nossa, lá no Super Nintendo eu já falava o nome dos países enfrentando lá no Street Fighter. Sou péssimo de história, tá? Mas quando você enfrentava o Zangief, que era da Rússia, acho que ele falava the URSS, porque se eu não me engano, lembrando ruim de história, se eu não me engano, quando o Street Fighter 2 foi lançado, ainda não era Rússia, definitivamente, era a União Soviética. Então eles não falavam Russia, certo? Era a União Soviética, então falava the URSS, quando você ia enfrentar o tal do Zangief, que era da Rússia, ok? Curiosidades, ok? Quem tiver dúvida, lembra que vocês sempre podem abrir o microfone e me interromper, tá? Senão, a gente vai seguindo. So, activity number 2, conversation. Are you from Seoul? Lembrando? Fábio, Yes, please. só uma dúvida aqui. No Seul, Yes. fala Soul igual Djalma? Igual alma, é a mesma pronúncia. Soul and my soul, minha alma, é a mesma pronúncia. O que nos salva é que pelo menos a escrita é diferente. Então, num texto está muito claro se é a cidade de Seul ou então está falando sobre alma, mas na fala a gente vai ter que pegar pelo contexto. É mais ou menos o exemplo que eu dou de manga e manga, né? Que manga bonita? Será que eu estou olhando para uma camiseta ou para uma fruta, né? Ok? Sim. Mas a pronúncia é a mesma, assim. Tipo, não há diferença. Tipo, um é mais assim, outro mais assado. Soul. Ok? Soul. Thank you. Ok. Ok. Uma coisa que eu não comentei, mas eu havia comentado lá na primeira aula, na segunda atividade, nomes não costumam ser traduzidos. Eu sei que o Peter é a versão do Pedro, que é a versão do Pietro, que é a versão do Pierre, que são variantes aí do mesmo nome, até nomes religiosos, bíblicos no caso, né? Mas no geral nomes não são traduzíveis, tá? O mundo inteiro conhece como São Paulo, né? Quem fala em espanhol, eles não vão traduzir como São Pablo,
Se você estiver na Argentina, Saint Paul. Se você estiver em qualquer lugar falante de inglês, não é por aí que funciona, tá? E eu sei que São Paulo é um nome religioso, do santo, no caso, né? Mas é o nome da cidade, então ela não é traduzida. Tanto é que várias cidades dos Estados Unidos têm nome em espanhol. Por questões históricas e guerra e tudo mais, para quem não sabe, lembrando ruim de história, a Califórnia pertencia ao México no passado. Então toda aquela areazinha assim da Califórnia, que é no cantinho ali, logo acima do México, ao norte do México, né? Muito mais claro, pertencia ao México. Daí, não sei se foi acordos ou compras e tal, os Estados Unidos ganhou um pouquinho mais de costa ali e tal. Ganhou aí San Francisco, Los Angeles, San Diego, e essas cidades todas têm nome espanhol. San Francisco, Los Angeles, San Diego. Claro que eles falam San Diego, Los Angeles, San Francisco, né? Mas esses nomes estão em espanhol. Por exemplo, a própria Flórida significa, na verdade, Florida, que seria um local de muitas flores, um lugar mais tropical onde florescem mais. Então, Flórida nada mais significa que em espanhol, Florida, certo? Assim como a gente fala lá, tipo, a cidade de Nova Orleans foi atingida pelo furacão Katrina em 2000 alguma coisa, 90 e pouco, 90 e muitos. Nova Orleans, e, na verdade o nome é Nouvelle Orléans. Nouvelle Orléans seria tipo Nova Orla ou Novas Orlas. É uma cidade, se eu não me engano, que foi colonizada por franceses. E muita gente em Nova Orleans, onde foi atingida ali pelo furacão Katrina, fala francês. Mesmo sendo nos Estados Unidos, mas isso não torna o país bilíngue, no caso, né? Mas lá em Nova Orleans tem uma comunidade francesa muito grande. E o nome original seria Nouvelle Orléans, que seria tipo Novas Orlas, Nova Orla, lá nos Estados Unidos, conquistado pela França, né, tal. Ou colonizado pela França, no caso. Então, assim, tem a gente, né, que pelo menos no estado de São Paulo, eu posso dizer, tem muitas cidades com nomes de origem indígena, né? Tipo Botucatu, Jaú, Bauru, geralmente essas cidades aí é um nome que veio do indígena, né? E a gente adotou e manteve esses nomes, mas são nomes tradicionalmente indígenas, né? Não sei dizer Tupi, Guarani como seria, mas são nomes tradicionalmente indígenas, ok? Isso fala muito de história, né? Alright? Mas sim, algumas cidades como... Em espanhol seria Ciudad del México, né? A capital, mas em português, Cidade do México. Em inglês, Mexico City. Mas no geral as cidades não são traduzidas, tá? Como Rio de Janeiro é Rio de Janeiro. Não vai ser January River, por exemplo, né? Tipo, não é uma coisa que a gente vai traduzir ao pé da letra o que são as palavras. É Rio de Janeiro e eles que se virem para pronunciar como eles conseguirem, tá? Outra coisa que eu esqueci de mencionar, que eu sempre falo nessa aula aqui, por exemplo, quando a gente vai falar, e eu comentei isso lá na nossa primeira, segunda aula sobre os nomes. Quando a gente está fora da nossa localidade e visitando outros países, a gente tem que ter aquela sensibilidade cultural que eu falo. Não é perder as nossas origens ou tanto fazer sala para estrangeiro. Mas, por exemplo, existe o estado do Rio Grande do Norte, maravilhoso, muito bonito, tal, praias maravilhosas, pessoas maravilhosas. Só que assim, se você chegar na Alemanha e falar assim, oh, I love Rio Grande do Norte, ninguém vai entender o que é Rio Grande do Norte, certo? Mas se você falar assim, I love Rio Grande do Norte. Rio, eles conhecem Rio de Janeiro, então sabe que Rio é uma palavra em português. Talvez eles não saibam que Rio significa river, né, o rio. Grande, eles têm Ariana Grande, então eles sabem quem que é a Ariana Grande, né? Talvez o que eles mais tenham dificuldade é o norte, né, norte. Mas daí, daqui pra cá, por exemplo, tal, eles já até entendem, sabe que Rio é uma palavra em português, tem o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Norte deve ser outra coisa, né? E Grande tem a Ariana Grande, ele já escuta essa palavra, vão até conseguir escrever direitinho, Grande, ela tá super famosa aí na música e no Wicked, né? Então, eles vão até conseguir escrever Rio Grande, e eles vão ter dificuldade só no norte, eles falam, Rio Grande do Norte, because norte is the north, norte, it's similar, yeah? Então, facilite, seja solidária pra gente ser entendido lá fora. Então, se eles talvez não conheçam, vamos facilitar então a pronúncia. Tem uma cidade aqui do lado de São Carlos que se chama Araraquara. Claro que se você falar, oh, I'm from Araraquara, ninguém é obrigado a saber, né, de um outro país distante daqui, onde fica Araraquara, né? Só que daí, pra gente facilitar, que eles entendam que isso deve ser o nome de uma cidade, ou eles até visualizarem como que escreve, Araraquara. Estranho, né? Talvez eles até pensassem que seria uma coisa assim, com K e W, né? Araraquara.
um nome mais indígena, talvez com K e W, ou meio ajaponesado, né? Mas se você falar arara, arara é uma outra palavra para macaw, que é o animal, arara, certo? Então você falar arara, eles conhecem a palavra arara, porque é uma palavra diferente para macaw, e os dois significam a nossa arara aí no caso, né? Então você fala araraquara, até o ara, eles vão entender esse ara, né? E aqui, eles que se virem para saber se é com KW ou QU, e a gente pode ajudar. Mas pelo menos a gente facilita para eles entenderem como que é a grafia dessa palavra, certo? Eles não são obrigados a conhecer mais sobre Araraquara, mas a gente vai ajudando. Por exemplo, temos aí pessoas de Poços de Caldas, né? Bem, essa... Oi? Ah, perdão, eu só comentei que tem gente de Poços de Caldas na sala, assim, pra dar como exemplo. Sou eu. Então, assim, aqui nós temos o cedilha, né? Que existe em português, existe no francês. Meu conhecimento para por aí, que eu não lembro de outros idiomas. Mas se eu não me engano, no espanhol já não tem, por exemplo, o cedilha. O espanhol tem o som, tem o Z, por exemplo, para falar açúcar, né? Para ter som de soprado, ou o próprio S, né? Então, talvez eles não conheçam essa letra aqui, que existe em português e francês e talvez alguns outros idiomas, né? Só que assim, talvez eles olhando para isso aqui, eles falam pocos, pocos, mas você fala Poços de Caldas, Caldas, Poços de Caldas. O pior que pode acontecer, eles acharem que a gente fala espanhol, né? Porque as pessoas acham que a gente fala espanhol no Brasil e pensam Poços de Caldas. Tudo bem, tá mais próximo, né? Do que você falar Poços de Caldas e eles falam, o que é de Caldas? De Caldas? Né? Tipo, eles podem ir muito longe, né, no entendimento. Claro que a gente pode sempre escrever, mas quanto mais a gente se aproximar do que eles pronunciariam, não é desmerecendo a nossa pronúncia correta dos nomes das cidades, dos estados do Brasil, mas facilitar o entendimento, tá? Então, não tentem, com um estrangeiro, falar Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, certo? Então, acostumem-se a tentar facilitar falando Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, né? Amazonas. Eu sei que eles falam Amazon, tem o site, né? Amazon, The Amazon River, e também tem a questão da mitologia, as mulheres amazonas, no caso, né? Mas falar assim, tipo, Amazonas, oh, I'm from Amazonas, Brazil, the forest, the Amazon forest in Amazonas, né? Certo? O Amazonas, por exemplo, não tem uma tradução para falar Amazon. Tem o site da Amazon, mas o nosso estado se chama Amazonas, né? Por mais que haja na mitologia, né, as mulheres amazonas, né? Mas a gente fala Amazonas, Amazonas. Então, facilitem que eles vão falar assim, Amazonas, é similar to Amazon. Yeah, similar to Amazon. Em português, we say Amazonas, Amazonas. Ok? Então, facilitem o entendimento, poupa tempo para vocês, gera uma empatia, uma compatibilidade, uma sensibilidade cultural. Então, facilitem, ok? Melhor do que dificultar, né? Ok? Activity number 2. Are you from Seoul? Enquanto eu vou pegando aqui o áudio para mandar para vocês por WhatsApp, quem quiser, quem puder, ligar o microfone e me descrever um pouco essas imagens, falando elementos, falando frases, qualquer pessoa e mais de uma pessoa também podem participar. What do you see in this image? Two boys or two men? What else? Qualquer pessoa. Okay, two boys, three girls. Two boys, three girls. It's a party. It's a party. Party. They are students or teachers. Ex-students. Students. They are students. Yeah, they are new students. Yeah. University, talvez. University students. Okay, they are older. Yes, já são mais velhos, né, do que crianças, né? What else? What elements you see at the party? The table, The table, the plate, Soda. plate. Sorry, Bruna, mencionou alguma coisa, ou Tainá? Não tô Soda. tentando lembrar. Soda, refrigerante, soda. Yeah. Ok, não digam, claro, ninguém falou, né? Mas não digam refrigerante, não. É soda, very good. Soda, And salad. a salad, that's nice. Thank you very much, Yeah. guys. Ok, curiosidade, just curiosity, né? Normally we say soda, né? Soda que significa
refrigerante, ok? Geralmente a gente diz a palavra soda, que significa refrigerante, ok? O nome oficialmente, soda pop. Mas sabe aquela coisa assim, igual pneumático, todo mundo fala pneu? Então assim, praticamente ninguém fala soda pop, que eu saiba, né? Todo mundo fala soda. Oh, one soda, please. What sodas do you have? Fanta, Coca-Cola, né? Soda é a palavra geral para refrigerante, tá? Curiosamente, em Canadá, people say pop. Uma amiga minha, ela morou no Canadá, ela me disse que lá é comumente falado pop, para se referenciar ao refrigerante, ok? Enfim, só uma curiosidade aí que no Canadá eles costumam falar pop em vez de falar soda. Talvez seja a rixa aí, a gente tá vendo politicamente isso acontecendo, né? Mas talvez essa rixa aí, Estados Unidos e Canadá, no Canadá eles falam pop, ok? E nada tem a ver como tipo, isso daqui então é uma herança britânica, talvez eles querem ser mais europeus e falam pop. Não. In England, for example, they say soda. Yes, soda. Ok? Well, eu mandei para vocês todas o áudio desse diálogo aqui, lembrando de colocar no mudo, e vocês escutam. Eu dou mais ou menos 1 minuto e meio para vocês escutarem, se necessário repetirem, e daí a gente já começa a conferir, ok? So let's go. Ok. Any questions? Vocabulary, pronunciation? Pronunciation. Pronunciation. No, we're not. We're from here, John. Ah, você me confundiu, eu sou japonês, isso aqui é em coreano. Isso aqui seria tipo algo com brincadeira, tá? Algo como Dijan. Dijon. É o que eu entendi do áudio também. Não conheço essa cidade, pra mim Seul é o máximo que eu conheço de Coreia do Sul, né? Mas seria Dijan. Me falta assistir um pouco mais de Round 6 pra entender melhor, mas acho que seria algo como Dijan, do que eles falam no áudio, né? Dijan. Yeah. Ok. Se alguém aí K-popper do grupo quiser me ajudar, eu acho que é Dijan, eu acho. Ok? Alright, other questions? No? Okay, so let's practice. Let's see. Silvana, you are team, okay? And Tainá, you are Jessica. Ok. Fábio, essa cidade é a quinta maior, se eu não me engano, metrópole da Coreia. Eu adoro gente informada. Thank you very much, that's nice. Do you think it's a famous city? The fifth biggest, yes, a quinta maior. Um pouquinho. Yes? A little. Do you know, for example, it's famous because it's in the littoral or uma base nuclear de alguma coisa? Sabe alguma coisa sobre a cidade? Pelo que eu me lembro, é uma região central. Ok. Talvez próxima de Seul, talvez? Talvez, eu não me lembro exatamente a localização, mas eu sei que acho que é mais ou menos ali no centro. Na sua enciclopédia de informações, alguém vem de lá? Algum cantor, cantora? Eu já vi em Dorama. Ok. Fantastic source of information. É uma ótima fonte de informação. Quem não aprendeu muita coisa de Brasil assistindo Alto da Compadecida que seja, né, por exemplo? Alright, thank you very much. So, Silvana, can you start? Yes. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from South Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? No, we're not. We're from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Thank you very much. So now, Tekka, you are... Sorry for Seoul. No problem. Thank you. So Tekka, you are team, and Bruna, you are Jessica. Okay, Tekka, you can start. Okay. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from South Korea originally. Oh,
My mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, really not. We're from Daejeon. Seoul is your first language Korean? Yes, it is. Very good, thank you. Só uma dica, não é nem quanto a uma pessoa específica, mas sobre as pronúncias de algumas palavras, tá? No inglês, eles não batem tanto na tecla da questão de oxítona, paroxítona, proparoxítona, tipo última sílaba tônica, penúltima sílaba, antepenúltima. Eles têm algumas pronúncias assim um pouco diferentes. É algo que eles não batem tanto na tecla em escolas, né? Escolas nos Estados Unidos, na Inglaterra, tal, de falar, gente, vamos aprender sílaba tônica. Porque aqui no Brasil a gente tem várias coisas, né? Tipo assim, proparoxítona, sempre acentuada, tipo próximo. Todas as proparoxítonas no português são acentuadas. Paroxítonas terminadas em ananana, que eu não lembro. Então, eles não levam isso tanto a ferro e fogo, tá? Mas, obviamente, sim, tem as pronúncias corretas. Essa aqui, eu vou colocar em maiúscula, é o som mais forte, é originally. Imagine isso como uma proparoxítona, né? Tipo, sei lá, antepenúltima, não sei nem como fala, né? 4 sílabas pra trás, que é a forte. Então, originally. Parece que depois vai só morrendo o som, né? Originally, né? Ok? É um som que a gente não tá tanto acostumado no português, que o máximo de tonicidade que a gente tem pra trás é a proparoxítona, que é a antepenúltima, tipo, próximo, né? E é pouca coisa que vem à frente. Aqui vem um mundaréu de coisa à frente e a sílaba tônica ficou lá atrás, né? O som mais forte. Então, originally, e o resto do som vai morrendo. Originally, e isso lembra que não é questão de levantar a voz, originally, não, mas é originally, é aquela tonicidade da sílaba, tá? Originally, tem esse ritmozinho. E a palavra para coreano é Korean. Em português fala coreano, né? Mas em inglês, Korean. Então é o re que é forte. Originally, Korean, ok? Alright. Então essas duas palavras aqui tem uma tonicidade aí um pouco peculiar às vezes, que às vezes confunde, porque a gente tenta comparar com o português de originalmente e coreano, né? Ok? So let's see. Activity B. Listen to Jessica and Tim. Se vocês não tinham identificado ainda, esses são Jessica and Tim, ok? They talk to Tony, Natasha and Monique, ok? Tony, Natasha and Monique. And we have 3 statements, 3 afirmações. Number 1, Tony is from Italy. 2, Natasha is from New York. 3, Monique's first language, primeiro idioma, is English. And can be true or false, ok? It's a listening exercise. Então, eu vou mandar para vocês pelo WhatsApp e vocês podem tocar. Nesse caso, eu vou dar aí uns 3 minutos para vocês tocarem, porque se vocês precisarem repetir, quiserem reproduzir 2 vezes, 3 vezes o áudio, fiquem à vontade, ok? E verifiquem essa informação, tá? São 3 áudios, é um arquivo só, mas são 3 diálogos separados, tá? E tentem, ao máximo, extrair o máximo de informações. Eu sei que responder true or false é relativamente simples quanto a essas informações que vocês vão receber, mas é um curto diálogo completo, certo? Então tentem extrair o máximo de informação possível, além do se é verdade ou falso essa afirmação, ok? So, I will send you um WhatsApp, daí eu vou dar 3 minutos, e daí eu já chamo de volta pra gente conferir. So, Activity 3, Activity 2B. I will send you um WhatsApp. Vocês já devem receber por agora, and then I will count 3 minutes, ok? So, let's go. Ok, girls. So let's see. Quem puder, quem quiser contribuir. Number 1, just true or false, okay? Tony is from Italy. True or false? False. False. Everybody? Okay, that's it. Where is Tony from originally? He's from Brazil. From Brazil. Brazil. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Yes, Rio de Janeiro. Very good. Thank you very much. Number 2, Natasha is from New York. True or false? True. Correct. And Natasha's parents, e os pais dela? I don't understand this. No? Alguém? Are from Russia. Are from Russia. Yes, Russia.
in Marvel we have Natasha Romanoff, yeah? Black Widow, a Viúva Negra, né, dos Avengers, né, dos Vingadores. Ela é a Natasha Romanoff, yes, originalmente da Rússia. Natasha Romanoff é um nome tradicionalmente russo e também de uma vodka bem barata, que eu nunca mais vi no supermercado, que bom, yes. Number 3. Monique's first language is English. True or false? False. False. Her first language is French. French. Where is she from? She's from? I don't understand. No? Alguém entendeu de onde ela é? Canadian. She's from Canada. She's Canadian. Your city. The city. She's her city. Her city is? Alguém entendeu? I don't understand. It's Montreal. Montreal, the center of Cirque du Soleil. Yes. Thank you very much. Outra curiosidade sobre essa cidade. A gente fala em português a cidade de Montreal, né, a sede do Cirque du Soleil, no caso, o Circo do Sol, né, Cirque du Soleil. E em inglês a gente fala Montreal e eles falam Montreal. Pam, pam, pam. Dentro ali do nome da cidade estava ali escrito Monte Real. Só que a gente fala Montreal, eles falam Montreal, mas lá mesmo, né, quando os falantes de francês de lá, eles falam Montréal, la ciudad de Montréal, a cidade de Montréal, que é um monte real, na verdade, ok? Então, eu não lembro, se eu já falei, por favor, alguém me interrompa para não estar repetindo o discurso, né, tal, mas acho que eu devo ter falado, sim, que tem muito aquela questão do, o Canadá é um país super legal, porque ele é bilíngue e tal, porque eles têm o inglês e francês como línguas oficiais. Sim, mas assim, cidades como, posso estar falando alguma besteira em questão de nome, tá? Porque eu sou meio ruim de geografia também, né? Então assim, ali a parte de Vancouver, Toronto, Winnipeg, por exemplo, ali eles falam inglês e estudam francês na escola e talvez eles cheguem no final de um estudo do colegial e digam, eu só aprendi o verbo être, que é o verbo to be do francês, no caso, né? E eu falei isso com alguns amigos meus que moram lá em Vancouver, por exemplo, que eles são canadenses, que sim, eles têm francês na escola desde pequeno, assim como a gente tem desde pequeno inglês na escola, e às vezes terminam um curso aí regular da escola e só aprenderam o verbo être, que é o verbo to be do francês, certo? Em contrapartida, ali na região do Quebec, que é onde fica a cidade de Montreal, que é a capital da região, eu não sei direito como é a divisão ali geográfica e tal, lá eles falam prioritariamente o francês, e estudam inglês desde pequeno na escola, e muita gente sai da escola lá sabendo só o verbo to be, certo? Então, a gente não está sozinho nesse planeta, né? Então, assim, quem mora muito na região ali do Quebec, no caso, eles estudam o inglês na escola, e mesmo que o país, grande parte dele, a maior parte dele, fale inglês, eles têm eles têm inglês na escola, e às vezes acabam terminando os estudos sabendo malemar um verbo to be. Assim como na área que fala inglês, terminam malemar às vezes sabendo o verbo être, que é o verbo to be do francês, certo? Então, é um país que oficialmente sim tem 2 idiomas, mas vamos lá defender o nosso país, né? O Brasil tem oficialmente 3 idiomas. Quais são os 3 idiomas oficiais do Brasil? Quem pode me dizer? Sem Google, sem Wikipedia. Alguém sabe? Além do português? Alguém sabe? Não. Oficialmente no Brasil, a gente é determinado como trilingüe, porque a gente tem como oficial o português, sim, a maioria fala. Guarani, povos originários, né, os indígenas originais do Brasil, é considerado um dos idiomas oficiais do Brasil, assim como no Paraguai, eles falam espanhol e guarani, porque ainda existe uma comunidade viva e forte, né, de indígenas guaranis, no caso, lá no Paraguai. Então, lá no Paraguai, muita gente fala guarani, que no Brasil, mesmo os nossos descendentes de Guarani já estão perdendo essas origens e deixando de falar o Guarani, mas é um idioma oficial do Brasil, de povos originários. E Libras. Fábio, Libras é linguagem de sinal. Sim, mas o nome é Libras, linguagem brasileira de sinais. Então, é um dos 3 idiomas oficiais do Brasil. Então, o Brasil, de fato, ele é trilingüe. Em proporção de quem fala o que e quantos falam qual, infelizmente, é basicamente quase tudo português, né? E alguns Libras por necessidade ou por interesse, e Guarani talvez por descendências aí e tal, né?
Mas, oficialmente, o Brasil é trilíngue, então a gente tem até um a mais que o Canadá, então estamos vencendo pelo menos no número, né, tal. Na execução talvez não seja tanto, né, na prática, mas na teoria a gente tem até um idioma a mais, certo? E pra gente desmistificar, não é pra inferiorizar o Canadá de forma alguma, pelo amor de Deus, mas assim, a gente tem muito essa visão de que o Canadá é um país bilíngue, moderno e tudo mais. Por N fatores a gente pode sim falar isso, mas a questão de falar que ele é bilíngue e todo canadense fala os dois idiomas, aí a gente vai ter que buscar outras referências, como na Holanda, por exemplo, que eles estudam inglês desde pequeno, e por haver aí uma proximidade do holandês com o inglês de origem, como português e espanhol, muitos holandeses que terminam aí pelo menos seus estudos na escola regular saem fluentes de inglês, porque tem, sei lá, se você morar em Amsterdã, por exemplo, no comércio eles só falam inglês, porque tem muito turista e tal, né? Dependendo da região da Holanda onde a pessoa mora, eles aprendem alemão por estar muito próximo da fronteira com a Alemanha, às vezes aprendem francês por estar muito perto da Bélgica e da Alemanha, então assim, eles têm países que de fato aí a população cresce falando 2, 3 idiomas, né? Agora no Canadá é mais por definição, sim, um país bilíngue. E sim, na região do Quebec, se vocês forem para lá, busquem aprender um pouco de francês para vocês se enturmarem melhor, tá? Mas muita gente sim, especialmente Montreal, por exemplo, que é a capital, devem falar muito bem o inglês também na situação de comércio e turismo. Mas se vocês forem se meter em cidadezinhas pequenas ali do Quebec, cuidado, provavelmente vai ser francês. É a mesma coisa dessa questão que a gente tem, nossa, se eu for para Paris eu tenho que aprender a falar francês, porque senão eles vão me tratar mal. Tratar mal vocês vão ser tratados assim naturalmente, porque é muito a cara do parisiense, tá? Eu tô brincando, mas não tô, mas é porque também é uma cidade muito tumultuada, a cidade mais visitada do mundo, então assim, é meio caos em Paris, mas sim, tem muita gente legal e educada lá. Mas hoje em dia, por questão de necessidade, você chega em Paris, dá até meio raiva para quem estuda francês, eu falo isso para os meus alunos de francês, por exemplo, porque você chega lá em Paris, você quer lá, vou gastar meu francês, salut, bonjour, good morning, how can I help you? Caramba, né, tipo, estudei francês pra quê, né? Porque eles estão tão acostumados a lidar com turistas que eles já estão falando, 1 euro, 2 euros, eles já jogam um preço na sua cara, sabe? Então, Paris mudou muito aí ao longo dos anos, e hoje em dia eles estão muito acostumados com turistas e sabem que depende do turista. Mesmo que de má vontade, eles acabam falando inglês, sabe? Tipo, one salad, 2 salads, one water, 2 waters, né? Eles vão se virando para falar o inglês. Mas se vocês se enfiarem em cidadezinhas da França, tipo Dijon, onde vem a mostarda Dijon, por exemplo, vocês vão ter que se virar em francês, porque se vocês tentarem falar inglês, assim, por Dijon, Marseille, cidades menos famosas que Paris, por exemplo, e Lyon, por exemplo, aí vai ter que falar francês mesmo, porque a maioria não vai saber inglês, não. Mas em Paris, se tiverem aí nos planos, se já tiverem visitado, fiquem tranquilos lá que eles não gostam, mas falam inglês mesmo quando você não quer. Se estudar francês e querer gastar lá em Paris, vai gastar em outra cidade, porque em Paris eles vão jogar o inglês na sua cara pra facilitar, cortar a conversa e tipo, tá aqui o seu sanduíche, sabe? Então, o parisiense ele é meio sem paciência no geral, tô generalizando, infelizmente, mas é meio sem paciência mesmo e vão jogar o inglês na sua cara pra ser mais fácil, sabe? Vão ver, o francês da pessoa não tá vingando muito, eu vou jogar o inglês logo, né? Pra fazer a venda rápido. Mas, dependendo da cidade onde vocês se localizarem lá tal, aí vai ser necessário o francês. Mesma coisa lá no Quebec, se forem para a região do Quebec, estejam preparados aí para o francês, a não ser que vocês vão para Montreal, né, que daí em Montreal eles vão falar, muita gente vai falar inglês porque estão acostumados com turistas. Mesma coisa, vocês vão para Buenos Aires ou então Santiago, no Chile e tal, muita gente já está muito acostumada por receber muitos brasileiros até falar um portunhol ou jogar um inglês assim, você quer ir lá gastar seu espanhol e daí você já recebe uma resposta em inglês, espanholado e tal, que eles estão muito acostumados com turistas e eles querem fazer render o comércio e o turismo, né? Ok? Ô, Fábio, Yes. só uma curiosidade, Sim. minha mãe era professora, Sim. mas ela tinha comentado comigo que também tem o espanhol e o francês aqui no Brasil, em algumas regiões, por conta de tanto da colonização como da proximidade com países fronteiriços, né? Sim. Pode ser o Rio Grande do Norte, Legal. Mato Grosso do Sul e o Acre tem regiões que falam espanhol. Legal. E lá no Amapá falam francês também, por conta da Guiana Francesa. Guiana Francesa. Isso. Legal, obrigado. E assim, e outra curiosidade não, né? Na verdade, só uma informação. Uma amiga minha, que ela era da Letras da UFSCar, aqui em São Carlos, o doutorado dela, eu não lembro, talvez eu esteja falando errado o título do doutorado dela, mas o doutorado dela, ela era graduada em Letras Espanhol, aqui na Federal de São Carlos, e o doutorado dela era assim, tipo,
portunhol um fenômeno linguístico. E qual que era o propósito dela? Não determinar o portunhol como um novo idioma, mas como um fenômeno linguístico, que acontece muito nas fronteiras, na questão turística, né, das capitais, Buenos Aires e tal. Você vai para Florianópolis, você quer encontrar brasileiro, você vai encontrar um monte de argentino e uruguaio, né, porque eles adoram vir para as praias aqui do Brasil, e que para eles lá já tá quente o mar, né, a gente pode às vezes achar frio o mar em Florianópolis, pro argentino tá fervendo, então assim, tá ótimo. Então assim, o doutorado dela tinha essa proposta de dizer que o portunhol ele é um fenômeno linguístico que ainda não há e talvez nunca vá haver, né, regras determinadas, né, tipo, no portunhol se diz obrigado, mas não se diz gracias. Não tem uma regra, mas é um fenômeno linguístico que as pessoas tentam achar o meio termo para se comunicar. Então a proposta dela do doutorado era determinar o portunhol como um fenômeno linguístico, não um novo idioma, que hoje em dia não tem regras ainda e tal, mas que faz esse cruzamento para você fazer o nosso turismo em Buenos Aires, Santiago, esquiar na neve, né? Então acaba virando um fenômeno linguístico ou para a gente conversar com o pessoal em Florianópolis, né? Ok? Alright, so thank you very much. Muito obrigado. Meu. And see you next week. Bye bye. Thank you. Thank you. Bye. Bye bye. Thank you. Bye bye, good night. Bye bye. Good night. Thank you.